Você aí está fazendo controle dos seus gastos pessoais, mas não está vendo resultado? Vem comigo que esse vídeo é para você. Money, investidores. Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar em como analisar seus gastos após levantar todos os dados. Então, muitas pessoas cometem o erro de começar a controlar seus gastos e não ver resultados. Mas aí o que acontece? A pessoa ela está só fazendo uma escrita, escrevendo gasto linha por linha, pode ser no Excel, no aplicativo, num sistema automatizado, mas o grande problema é que ela apenas faz esse controle, que seria o levantamento dos dados, e aí ela não faz uma análise do que deve ser feito para aí conseguir diminuir seus gastos, que é o grande objetivo quando você vai começar a fazer esse controle. Então, nesse vídeo, vamos entender qual é a diferença de levantar gastos versus analisar, classificar seus gastos corretamente, calcular percentuais, comparar períodos, analisar micro despesas e outras coisas para ajudar você a diminuir os seus gastos. Então, bora lá, pessoal. Então, começando aqui, vamos começar com o nosso mapa mental abrindo aqui na tela. Então, primeira coisa, quando a gente vai analisar os seus gastos, temos que entender qual é a diferença. Então, tem uma diferença entre levantar os gastos e analisar. Então, levantar gastos seria registrar saídas. Então, você vai registrar tudo o que você está gastando, tá? Então, esse seria o levantamento dos gastos. Então, a pessoa vai registrar usando uma planilha, um aplicativo ou até mesmo um papel. E aí lá ela vai descrever todos os gastos que teve, desde um cafezinho até um parcelamento de um carro, de um apartamento. Então, isso seria o levantar, que é o que grande parte das pessoas fazem, tá? Mas aí elas cometem um erro de não analisar. Então, analisar gastos é totalmente diferente. Então, analisar, você vai verificar onde está gastando mais, quais despesas você pode reduzir sem afetar o seu padrão de vida, qual um percentual da sua renda está indo para o consumo versus o investimento, por exemplo, e quanto que você está investindo percentualmente, tá? Então, isso sim é analisar. E aí, dentro dessa análise, haverá ações, correções, você irá encontrar problemas, e aí sim conseguir com o tempo diminuir ou ser mais eficiente com seus gastos, beleza? Aí depois que você consegue entender a diferença entre levantar e analisar, você precisa classificar seus gastos estrategicamente, tá? E aí o que é essa classificação? Você vai fazer uma divisão entre macro e micro categorias. Como assim? Macro e micro. Então, vou dar um exemplo aqui. Tem um exemplo, por exemplo, do transporte. Então, ele é uma classificação macro. Mas, quando você coloca transporte, dentro do transporte vai ter N detalhamentos, como combustível, estacionamento, passagem de ônibus, passagem de metrô. Então, o macro seria um geral e o micro seria um detalhamento. Outro exemplo, se você coloca uma classificação macro de alimentação, alimentação vai dar aí pelo menos 20 a 30% da sua renda gasto em alimentação. Só que aí se você coloca só alimentação, você vai falar, pô, tô gastando muito com alimento. Mas aí é que vem essa microcategorias para você detalhar. Então, dentro de alimentação, você vai colocar lá, supermercado, quanto que você gastou, iFood ou delivery, quanto que você gastou disso, aquele cafezinho da tarde que você faz num shopping, num coffee shop, quanto que você gastou no mês, restaurante, pode ser ali um grande vilão e está dentro de alimentação. Então é muito importante você fazer essas microcategorias para ter um detalhamento de cada setor dos seus gastos, beleza? E depois de ter em mente todas essas classificações estratégicas, temos o terceiro ponto,
que seria calcular percentuais. Sim, muitas pessoas elas não fazem um percentual, elas apenas colocam valores absolutos. E aí, isso daí pode te enganar, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Um exemplo, você gasta muito com restaurante, uns R$ 800 em restaurante por mês, que é elevado já em valor absoluto, mas quando você coloca isso aí percentualmente, equivale aí, um exemplo, 30% dos seus gastos totais. E aí quando você coloca esse percentual e vê esse 30%, é um valor elevadíssimo para restaurante. Então, esse percentual, ele consegue te dar o norte aonde que você está gastando mais em relação ao total do que você gasta, tá? Então ajuda muito. E algumas coisas, e algumas vezes te mostra pontos invisíveis dos seus gastos, tá? Vai, um outro exemplo, você tem vários gastos pequenos de café. Aquele cafezinho que toma à tarde ou de manhã. E aí quando você soma tudo isso daqui, vai dar um valor absoluto. Mas é legal você colocar um percentual, quanto que isso aí representa percentualmente, por exemplo, dentro da sua classificação de alimentação. Aí vai lá dar 30% da classificação de alimentação. Pô, já é um valor elevado. Então, ajuda bastante para você conseguir analisar melhor os números. E aí entramos no quarto ponto para você analisar melhor seus gastos, que seria comparar períodos. Sim, então, um mês que você faz esse controle de gastos, ele não basta, tá? O ideal aí é de 3 a 6 meses para mais, porque um mês isolado pode te enganar, tá? Então, quando você coloca em mais tempos para fazer a análise, aí você consegue encontrar tendências de aumento ou uma tendência de redução de categorias que você já classificou anteriormente, tá? E aí algumas coisas importantes, né, que você vai identificar quando comparar períodos. Você vai ter alguns gastos pontuais, como por exemplo uma compra de um eletrodomésticos, né? Então você vai levar isso em consideração. Essas tendências de aumento de mês a mês você consegue identificar, por exemplo, a alimentação. Aí dentro da alimentação tem a parte de delivery. Aí você vê que está crescendo 15% ao mês. E aí é um alerta em que você precisa entender para ver o que você precisa diminuir, fazer mais mercado, cortar isso, né? Ou, por exemplo, você começa a diminuir as assinaturas. E aí é muito legal quando você faz esses cortes. Por exemplo, vou diminuir a assinatura de serviço que não utilizo. Então, mês a mês, você vai ver que tem aquela tendência de uma redução dos seus gastos. Então, tem a parte boa e a parte ruim, quando você consegue comparar períodos. Quinto ponto para você analisar seria identificar o custo das suas microdespesas, tá? Aqui a gente não está falando que você deve cortar, ok? Aqui a gente está falando só para a questão de análise, que é interessante. Então, você pode fazer o quê? Pegar todas essas microdespesas abaixo de R$ 30, café, um doce, uma assinatura, e aí faz a soma delas. E aí, com essa soma, você vê um gasto anual com isso, e aí o valor deste anualmente pode te surpreender, tá? Mas, ali não estou falando que é para cortar, mas é legal você ter em mente quanto que você está gastando isso. Ah, isso daí representa 5% dos meus gastos totais? Pô, legal. Isso daí representa 10%, 20%, 30%? Opa, precisamos controlar, tá? Então, é legal você fazer apenas para entender se essas microdespesas elas têm um impacto relevante na sua carteira, tá? E você aí que está vendo que toda essa análise, levantamento de dados dá muito trabalho e a melhor coisa a fazer é contratar um profissional para isso? Perfeito, aqui estou eu. Então, no Mura, fazemos esta consultoria financeira para pessoas físicas, em que ajudamos a fazer todo esse levantamento dos gastos, fazer essa análise para você entender aonde que está errando nas suas finanças pessoais, tá? Se interessou? Perfeito.
Acesse o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona essa consultoria financeira e também para entender como está o seu momento atual de vida, seus objetivos, necessidades, para aí sim traçar melhor plano financeiro para você. Então, aproveitem. Sexto ponto para você analisar, temos analisar custo fixo e variável. Sim, então, dentro dos seus gastos, você tem os custos fixos, que seriam valores que se repetem mensalmente e não mudam com o consumo. Por exemplo, um aluguel, um condomínio, uma assinatura de internet, um seguro que você paga, tá? E aí o que acontece? Custos fixos alto podem indicar um alto endividamento, tá? E aí esse é um grande problema, que está comprometendo a sua flexibilidade financeira, tá? Então, quando você tem custos fixos altos, ela é um pouquinho mais difícil. Quer dizer que você ou tem um endividamento alto, ou é um aluguel muito alto, ou você tem um seguro, muitos seguros que está pagando muito alto, tá? Então, aí tem uma estratégia que seria renegociar contratos, buscar alternativas mais baratas, tá? Mas normalmente o custo fixo, quando você tem um elevado custo fixo, ela acaba comprometendo muito mais a sua flexibilidade do que os custos variáveis. E aí, custos variáveis seriam o quê? Ela varia conforme o seu consumo. Então, luz, água, restaurantes, lazer, então isso daí, mês a mês, ela vai variar. Não tem como deixar fixo, ok? Mas uma boa estratégia é você estabelecer limites mensais, tá? E acompanhar semanalmente, a cada 15 dias ou mensalmente, para ver como é que está indo essa questão dos seus gastos variáveis, tá? Então, muito importante ter essa separação entre fixos e variáveis e entender qual que está pesando mais nos seus gastos. E entramos na sétima aplicação de análise de gastos, de tentar aplicar a regra dos 3 cortes. Então, o que é essa regra dos 3 cortes? Depois que você faz toda essa análise, identificando os maiores gastos, essas categorias, quais são as categorias lá que estão te afetando mais, você consegue aplicar uma regra dos 3 cortes, que seria o quê? Seriam cortes de alto valor gasto, primeiro, o segundo, baixo valor percebido, e o terceiro seria um pouco impacto no bem-estar se reduzido, tá? Então, são 3 cortes que você pode tentar realizar. Então, primeiro, esse alto valor gasto, por exemplo, você tem delivery de R$ 500. Então, se você tentar cortar e diminuir para R$ 250 por mês. Então, o que seria? São um alto valor que você gasta mensalmente e aí você tenta cortar ou diminuir, tá? E aí, quando a gente fala um corte de baixo valor percebido, o que seria? Cancelar assinaturas não usadas. Ah, tem lá um Spotify que ninguém utiliza, que eu não ouço música mais, então você pode cancelar. Lá, tem uma economia lá de R$ 35 por mês, tá? Então isso é um baixo valor percebido. E terceiro tipo de corte, que daí seria o pouco impacto no bem-estar, seria, por exemplo, vou trocar, eu tenho um plano de celular que tem uma internet que eu não uso, ou é um plano demais para mim. E aí vou trocar esse plano e não vai afetar minha qualidade de vida ou meu bem-estar. E aí quando você vê, você consegue fazer uma economia aí de, por exemplo, R$ 20, R$ 30 por mês, tá? Então, essa seria a regra dos 3 cortes. Entramos no último ponto da análise dos seus gastos, que seria a revisão, tá? Então, nesta revisão, o que você vai, como eu disse, você não vai fazer um mês isolado, você vai pegar mais meses. E mês a mês, você vai analisar se houve um desvio dos seus gastos, se os seus gastos estão dentro dos limites que você estabeleceu. Se passou esse limite, ótimo. Então, novas ações para você fazer mês que vem, o que você vai saber o que você precisa controlar dos seus gastos no próximo mês.
tá? Isso seria uma revisão mensal. E aí, quando a gente entra no ajuste trimestral, o que seria esse ajuste trimestral? Então, trimestralmente, você vai reavaliar suas categorias e prioridades. O que significa? Você vai ver se essas categorias fazem sentido para você ainda e vai redefinir essas prioridades. Aonde que você irá atacar mais nos seus gastos? Aonde que você quer diminuir? Então, essa daí é as suas prioridades. Então, muito importante você fazer este acompanhamento mês a mês e trimestralmente também. E aí, pessoal, o que vocês acharam deste vídeo? Espero que tenha ajudado na questão da análise dos seus gastos, que vocês consigam entender aonde está gastando mais, fazer uma boa análise e aí sim reduzir seus gastos mensais. Se curtiu? Perfeito. Dá um joinha. E tem dúvidas ainda? Perfeito. Comenta aqui embaixo. E se interessou por uma consultoria financeira com especialista? Perfeito, aqui estou eu. No Muro, então, fazemos esta consultoria financeira para pessoas físicas. Então, você aí está com problema de controlar os seus gastos, não tem tempo para fazer todo esse levantamento e análise de dados? Perfeito, então, aqui estamos. Então, se interessou? Então, acessa o link aqui embaixo e entre em contato diretamente comigo. Primeira sessão gratuita para você entender como funciona essa consultoria financeira e também para eu entender seus objetivos, necessidades e sonhos da sua vida, para aí sim traçar o melhor plano financeiro para você. Então, aproveitem. Beleza, pessoal? Valeu!